Eu não ia utilizar a câmera, mas eu quero registrar esse momento, porque um dia o Senhor vai me lembrar que eu obedeci a sua palavra. E nossa irmã Laiane, eu agradeço a Deus pela sua vida, que você falou palavras de sabedoria aqui. E tudo isso vem sendo confirmação pela revelação que o Senhor me deu. Eu já disse a vocês que Deus me revelou pregando, eu estava no meio da igreja, as cadeiras ainda eram brancas, e eu pregava, mas não tinha ninguém na igreja. O que quer dizer esse sonho? Quando eu me acordei, o Senhor me deu o entendimento que eu tenho que fazer a minha parte e Ele irá fazer a dele. Eu pensei muitas coisas boas para vir para esse culto, eu vou fazer isso, aquilo, vai ser uma bênção. Mas a gente programa tanto, mas não acontece aquilo que a gente imagina. Mas eu estava aqui orando, sentado, e chegaram poucos jovens. Se fosse em outros dias, não tinha mais jovens, sim ou não? Tinha. Mas hoje veio poucos, 3, 4, 5, um está lá fora. E eu pensei na revelação do Senhor que eu pregava para a igreja vazia. Então, vocês vieram aqui, como a irmã falou, foi porque Deus impulsionou que vocês viessem. Mesmo com nossa rebeldia, a gente está aqui na igreja do Senhor. Mesmo com nossas falhas, mesmo correndo do chamado de Deus que Ele tem para a gente está aqui sentado. 5 jovens aqui sentados. Eu disse, meu Deus, será que vai ser hoje que quase ninguém vai vir? E esse foi o dia. Daqui para frente eu não sei se vai reduzir, pode estar 2, 3 aí. Mas o que isso quer dizer? Que eu tenho que fazer a minha vontade, a vontade de Deus. E Ele faz a dele. Não importa quantos jovens vão chegar aqui, como a irmã falou. O que importa não é a quantidade, mas o que importa é a qualidade do culto que a gente vem oferecer ao Senhor. Isto que é importante. Graças a Deus que ela está entendendo um pouco essa linha, essa visão espiritual, que ela continue assim. Eu oro a Deus pela vida dela, que Deus abra mais o seu entendimento. E quando vocês entenderem, vocês vão saber o verdadeiro sentido de um culto com qualidade. Pode ser que amanhã ou depois possa ter 2 jovens aqui, mas eu vou continuar pregando. Mas se fosse você no meu lugar, será que você tinha ânimo de pregar? Senhor, eu vou pregar, mas eu tenho 3 jovens, não dá nem vontade de entregar uma palavra de Deus. Mas o que importa não é você pregar para a quantidade. O que importa é você obedecer a Deus. O que importa é você fazer a vontade de Deus, mesmo que não esteja ninguém, 1, 2, 3 pessoas, mas Deus está olhando a tua obediência. Ele está vendo que você é fiel e que você não vai desistir. Tem certas coisas na nossa vida que vêm para a gente deixar tudo. Uma palavra mal intencionada, para a gente deixar o chamado de Deus de lado. E isso acontece comigo. Isso são ataques espirituais. Eu sofro com isso. Mas depois que eu chego aqui e oro, Deus me dá uma paz, uma alegria. E esses temores desaparecem. Porque eu abri a minha boca e disse, eu vou continuar. Deus quer saber que a gente obedeça somente a isso, somente isso. Esse é o segredo de todas as chaves, obedecer. Eu quero registrar esse momento, esse vídeo. Na lógica humana, não era para eu filmar, era para eu estar aqui conversando com vocês a palavra de Deus, como se fosse um culto familiar.
Mas eu faço questão de registrar, porque vai chegar um tempo que isso aqui vai estar cheio. E quando eu me lembrar desse vídeo, eu irei assistir esse vídeo com muito prazer. Deus, eu te obedeci ali. E hoje eu estou vendo o resultado. Se vocês obedecerem a Deus, lá na frente, vocês verão o resultado. E o culto hoje, eu creio, foi diferente. Hoje louvaram músicas que eu nunca tinha ouvido por vocês. Eu até perguntar ao nosso irmão Emanuel se ele estava louvando aí para já o culto de domingo que vem, né? Laiane louvou. Neto, que é mais tímido, mas está aí louvando a Deus, graças a Deus pela tua vida. Então é assim. Eu quero dizer a vocês que a gente tem que estar mais unido. Intrigas podem acontecer em nosso meio para que um ao outro fique chateado um com o outro. Muitas vezes a gente quer fazer uma boa ação, porque a gente tem uma visão a mais do que vocês. Nossos pais têm uma visão a mais do que a gente. E se ele dá um conselho, a gente fica chateado, mas ele sabe o que está fazendo. O pai tem uma visão ampla, ele já foi adolescente, ele já passou pela juventude, e ele dá um conselho para o bem. E a gente não quer aceitar. Se um dia eu aconselhar vocês para o bem, e vocês não aceitarem, as minhas mãos estão limpas, meu coração está limpo, porque Deus vai cobrar de mim. Mas se vocês entrarem no modo, numa dimensão espiritual, você vai entender que as coisas de Deus não são de qualquer jeito. É uma coisa muito espiritual, a gente tem que estar ligado com Deus para poder entender o que Ele quer falar conosco, como Ele quer se manifestar, como Ele quer que a gente venha agir. Nós somos uma família. Eu tenho meus problemas em casa, cada um de vocês tem problemas. Meu pai me deixou, me abandonou, e quando ele foi embora, ele deixou uma ferida em mim. E hoje eu luto com essa ferida, tentando mudar. Eu não tenho culpa de nada, mas ele deixou uma ferida em mim. Pode ser que cada um de vocês também tenha a mesma situação que a minha. O pai abandonou, a mãe desprezou, você não é meu filho, você é do diabo, jogou praga sobre a tua vida. Eu sei que vocês têm os seus problemas. Tem aqui gente que não tem mãe, que não tem pai, tem briga em casa constante. Eu sei que isso é difícil, é uma luta, é uma contenda. E chegou um momento em casa que eu não estou conseguindo orar mais em casa em paz. Pode ser que todos estejam quietos, mas a guerra espiritual é uma coisa que ninguém entende. Mas, irmão, a tua casa está calma, mas quando a gente vai orar, a gente não consegue orar naquele ambiente. Isso não era para estar acontecendo comigo ou com algum de vocês, mas acontece, são ataques espirituais. Isso é inevitável, vai acontecer. E quando eu chego cedo na igreja, aqui eu consigo orar. O que importa é que eu esteja longe das contendas e dos ataques de Satanás, mas quando eu chego na igreja, eu consigo orar. Eu consigo me concentrar mais, se derramar mais para Deus. E eu me sinto tão feliz. Eu me sinto um jovem totalmente diferente. Então a gente vem orar a Deus aqui, a gente se fortalece. Quando chegar em casa, a gente tem que saber agir. A gente tem que orar, lutar. Embora que alguém na nossa casa não esteja lutando como você está lutando na oração, indo à casa de Deus, isso é muito difícil. O importante é quando alguém te acompanha na tua casa, vai à igreja, te ajuda em oração. Mas quando você percebe que isso não está acontecendo, você se sente muito só. E você olha para o céu e diz: Deus, eu estou só? Será que tu estás me vendo, Senhor? Na minha casa há briga, arenga, contenda o tempo todo. Eu não aguento mais, Senhor. Mas lembre-se da palavra de Deus, obedecei ao Senhor. Em Efésios 6, Paulo deixa uma grande mensagem, um grande aviso. Se revistam
da armadura de Deus. Quando você usar esta armadura de Deus, Deus vai começar a falar com você. Deus vai te revelar coisas que irão acontecer. E quando você receber essa revelação de Deus, você está mais forte. Quando ela chegar, você está forte para não ceder. Mas você vai saber como vencer ela. Deus me revelou uma guerra que eu não contei para ninguém ainda, nem lá em casa. E eu guardei comigo essa revelação. E já passou-se meses, e quando agora há pouco essa guerra se estourou em casa, guerra espiritual. Mas lá em casa eu fico sorrindo, brincando dessa luta que está acontecendo. Por quê? Porque Deus já me preparou, Ele já mostrou como iria acontecer e como é que como eu iria agir nessa situação. Então, quando você está mais ligado com Deus, Ele te revela, Ele fala com você, você se sente mais forte. Ainda que você passe uma luta na sua casa, você fica mais forte e vai saber como se sair dela e como agir. Vocês vão falar palavras de sabedoria. Até essa luta passar, Deus não vai te abandonar. Amém? Eu convido que todos que trouxeram a Bíblia, abre ela no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18. O Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18, e os versos 23 em diante, que diz assim: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhes pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém? A mensagem hoje que eu vos trago da parte de Deus, uma mensagem simples, compreensível, fala a respeito do perdão. E quando a gente fala na igreja, em qualquer lugar, a palavra perdão, muitos têm uma grande dificuldade para perdoar outra pessoa. Mas quando se fala perdão para outras pessoas, é muito fácil a pessoa dizer: eu perdoo, porque eu não sei guardar mágoa,
guardar ódio. Então isso diferencia de pessoa para pessoa. Tem uns que têm uma certa facilidade e tem outros que têm uma grande dificuldade. Então observe que o Senhor, Ele nos ensina a perdoar. E a gente pode fazer uma pergunta, como Pedro fez a Jesus: Senhor, quantas vezes, se o nosso inimigo pecar, a gente deve perdoar? Aqui no versículo 21 e o 22 diz: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes, respondeu-lhe Jesus. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Qual foi o grande ensinamento de Jesus aqui nesses 2 versículos? Não importa a quantidade de pedido de perdão que o teu inimigo, aquela pessoa quem te fez mal, te pedir perdão, não importa. Se ele vir um dia pedir perdão 7 vezes, perdoe as 7 vezes. Mas o Senhor deixou um ensinamento aqui que não é a quantidade, mas Ele está ensinando: perdoe sempre. Irmão, e se eu não conseguir usar a prática do perdoar? Eu te digo que você é um homem, uma mulher, um jovem doente. Porque quando você não perdoa, você se enche de um homem chamado raiva, ira, ódio. Já ouviu essas palavras? É familiar, não é? Então você se enche de raiva, de ódio. Só de olhar para a pessoa, o teu coração já está ardendo de raiva daquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa te magoou, ela te feriu em alguma coisa. Seja no modo de agir, em palavras, ela te feriu e você se sentiu muito magoado. A gente se entristece, a gente é ferido, mas o problema é se você guardar mágoa, rancor daquela pessoa. Aí sim você está fazendo com que este veneno, ele se espalhe por todo o teu corpo. Então isso é muito sério. Por isso que Jesus ensina a perdoar sempre. Se você não perdoa, você tem um peso dentro de si. Se você não perdoa, você é uma pessoa que está adoecendo aos poucos. Isto é a enfermidade da alma. E se você está alimentando esta mágoa, esta raiva que alguém te fez, você está enraizando, você vai dar frutos ruins. Você é uma pessoa amarga. Se você está magoado, você agora vai falar coisas até com outras pessoas que não tem nada a ver com o seu problema, com a sua situação, porque a raiva ela contamina. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Se você está alegre, você vai contagiar o quê? Alegria. E todos irão perceber que você está alegre. Mas se você manifestar raiva, o que é que vão perceber de você? Ah, esse menino é doente. Ele é rancoroso, é raivoso, é ignorante. Porque ele fala palavras, não palavras sábias, mas palavras que machucam também, porque ele está doente. Sabe quando a gente usa um perfume todos os dias? Você consegue sentir o cheiro dele todos os dias? Sim ou não? Eu não consigo mais. Por quê? Eu me acostumei. Mesma coisa que não perdoa. Cada vez que a gente acumula mágoa e raiva, a gente não percebe que está desse jeito. Então, se isso se prolongar, você já está doente e pensa que está saudável, mas não está. E você agora começa a acumular um peso nos seus ombros. Mas, irmão, quem fez errado foi ele. Será que eu devo pedir perdão a ele? Eu não falo com essa pessoa. Mas Deus quer que a gente fique intrigado com os nossos amigos? Não quer. Então não espere alguém pedir perdão a você. Porque tem pessoas que dizem: ah, quando eu sentir de Deus. Será que você vai sentir mesmo? É melhor você ir lá,
Porque o dia da manhã, só quem sabe é Deus. E se aquela pessoa partir hoje, como vai ficar a tua situação, a dívida? Vai ficar ruim, não é? Eu tinha um colega, ainda tenho um colega, de infância. E a gente começou a uma discussão de adolescente, pré-adolescente. Só que nessa discussão, o outro colega feriu ele e ele foi dizer que eu que tinha ferido ele. Porque ele estava com medo do outro, então eu era o mais mole, entre aspas. Ele colocou a culpa em mim. E a gente ficou sem se falar. Daí tudo bem. E a gente ficou um com raiva do outro. Mas um dia, eu aceitei a Jesus. Passou-se um tempo, quem foi que aceitou a Jesus também? O rapaz. E agora? Como estava a minha situação? A gente não se falava na infância, mas quando a gente aceitou a Jesus, a gente se transforma em uma nova criatura. E a gente agora tem que tirar o peso, a gente tem que pedir perdão às pessoas. Embora se ela fez mal a gente fez ela, a gente tem que pedir perdão. Eu disse, e agora, meu Deus? A gente é crente, a gente é evangélico, a gente não pode ficar sem se falar. Temos que pedir perdão um ao outro. E eu, na minha inocência, tudo tem a primeira vez, Deus é tão bom. Eu disse, Deus, me dá uma chance para pedir perdão a Ele. Veja, quem tinha errado era Ele, mas eu senti esse desejo, eu tomei uma atitude de pedir perdão. Então não diga assim, quando eu senti, não espere sentir. Você tem que praticar como o Senhor disse. Você tem que desejar perdoar. Porque quando você perdoa, Satanás não tem domínio sobre a tua vida. Mas enquanto você não pede perdão, Satanás está te acorrentando e você ainda é preso e precisa ser liberto pelo Espírito Santo de Deus e pelo seu poder. E o Senhor me deu uma chance. Ele enviou, era tempo de Orkut, um convite para mim. Eu não sabia que era ele, mas depois eu soube que era ele. Eu apaguei o convite, que eu não sabia quem era. Mas um dia eu estava na lan house, ele estava perto de mim, do meu lado. Eu não falei com ele, mas eu pensei, foi tu que enviaste o convite para mim? E ali eu podia pedir perdão, mas eu não tive coragem de pedir perdão. E fiquei, Deus, me dá outra oportunidade, Senhor. E se passou-se um tempo. E eu fui à igreja, eu vinha para a igreja, e eu moro na escadaria. E quando eu fui descendo a escadaria, quem é que eu a vejo? Ele. Meu coração tremeu. E eu pensei comigo, vai ser agora, vai ser hoje que eu vou pedir perdão a Ele. Eu não posso ficar assim. Eu tenho que estar em paz comigo, com a minha alma, tem que estar em paz. Eu disse, olha, deixa eu falar um negócio contigo, já que a gente é crente, a gente não pode se deixar de falar mais. Se eu te fiz algum mal, tu me perdoa em nome de Jesus. Ele, que nada, não se preocupe não. Eu disse, apertei a mão dele, só aperrei não, tudo bem. E na mesma hora eu senti o fardo caindo dos meus ombros, porque eu estava acorrentado, porque não liberei um perdão, porque eu não pedi um perdão. Quem errou foi ele, mas eu tomei uma atitude e perdoei. Será que você vai deixar seu irmão tomar uma atitude? Tome essa atitude logo. Porque Deus quer que eu e você sejam homens e moças de iniciativa. Não espere acontecer. Vá lá e peça perdão. Pode ser que aqui no nosso meio dos jovens ou da igreja, alguém esteja com raiva de outros, não sei. Mas que precisam liberar um perdão para estar em paz consigo, com Deus, com a sua alma. Quando acabar o culto, você pode chamar fulano, fulano, fiz isso, eu errei, eu te peço perdão. Peça perdão, porque quando você liberar o perdão, Satanás não vai ter domínio sobre a tua vida. Mas enquanto você guardar o remorso e raiva, e quando vê a pessoa está com raiva, pensa mal da pessoa, você é uma pessoa doente. A gente quer o perdão de Deus,
mas não quer perdoar o próximo. Então a Bíblia diz aqui nessa parábola do credor incompassivo, diz que o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E este rei tinha servos que deviam, que estavam lhe devendo. Então, os servos do rei encontraram homens que deviam ao rei. Encontraram um que devia 10.000 talentos. Então, esses homens fizeram a dívida e ficaram devendo ao rei. Mas o rei tinha que pegar esta dívida. O rei queria que eles pagassem. Mas é aí onde entra essa parábola que Jesus ensina sobre o perdão, o perdoar. E esquecer tudo aquilo que alguém fez contra a gente e que causou dano até a nós. E encontraram um homem que devia 10.000 talentos e aquele homem disse o Senhor disse assim: eu quero que você pague a dívida que você está me devendo. Para isso vai ser necessário que eu lhe venda a sua esposa, os seus filhos e todos os seus pertences para quitar a dívida. E aquele homem que devia 10.000 talentos se ajoelhou e implorou: não, meu senhor, tenha paciência comigo, que eu te pagarei. Qual foi a reação deste homem, desse senhor? Ele se compadeceu, porque aquele homem clamou a ele, pediu paciência. Ele se compadeceu daquela história e disse: tá bom, eu vou te perdoar. Tu não me deve mais 10.000 talentos, pode ir. E ele foi. E aquele homem que recebeu o perdão, que pediu o perdão, ele estava bem consigo. E aquele homem que foi ali, o que perdeu dano materiais, ele também estava bem consigo. Então, este homem que foi perdoado, que devia 10.000, ele foi embora. Mas o interessante é que a gente observa que a gente quer perdão de Deus, mas não quer liberar perdão para o nosso próximo. A gente sempre, quando vai orar, diz: Deus perdoa os nossos pecados. Jesus, ensinando em sua palavra, ele ensina a gente a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E ele ensina: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ele ensina a prática do perdão. E este homem não tinha aprendido a perdoar. Ele foi perdoado, mas ele não aprendeu a perdoar. Está aí o problema. E aquele homem, ele sai, não iria mais pagar o que devia, porque foi perdoado. E quando ele sai na rua, ele avista um conservo seu. E ele pega aquele homem pelo pescoço, enforcando, e disse: me pague. Aqui tem uma dívida, acho que é 100 denários, que aquele conservo do homem estava devendo. Era 100 denários. Me pague a minha dívida. E aquele homem fez o mesmo ato que ele fez com o rei. Se ajoelhou nos seus pés e disse: "Ser paciente comigo que eu vou te pagar." Mas ele não quis saber. Ele queria o seu dinheiro, porque aquele homem estava devendo. Ele pegou aquele homem e lançou no cárcere até que saldasse a dívida. Então os companheiros daquele homem observaram aquela cena e ficaram tristes. O que foi que aconteceu? Aqueles homens foram dizer ao senhor dele: "Olha, aconteceu assim, assim e assim." E o Senhor mandou chamar este homem, que devia 10.000, que foi perdoado. Ele chamou e disse: "Vem cá, servo malvado. Por que tu fizeste isto com teu conservo? Eu não te perdoei 10.000 denários? Devia tu fazer o mesmo por ele, que devia 100. Tu não clamasse a mim, não rogasse para que eu tivesse paciência, eu me compadeci de você, por que você não fez o mesmo com ele?" Então Jesus aqui dá um ensinamento. Jesus perdoa, ele quer que a gente perdoe também. A gente muitas vezes tem a impressão de dizer: "Ah, eu sou evangélico." Evangélico, você perdoa? Você libera o perdão? Porque quem é evangélico libera o perdão e perdoa também. Porque Jesus dá um grande ensinamento sobre o perdão.
Então, se ele fez isso, a gente, como cristão que segue Jesus, tem que praticar a mesma coisa. Mas, irmão, é difícil pedir o perdão. É difícil? Ou você gosta de estar aprisionado por Satanás? Ou será que você gosta de dormir pensando na pessoa que te fez mal? Será que você, quando está parado, você pensa naquela pessoa, ele me fez isso, ele me fez aquilo, e o teu coração fica inchado, cheio de coisas ruins? Deus quer purificar o nosso coração. O salmista, no Salmo 51, versículo 10, ele diz: cria em mim, ó Senhor, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Mas, irmão, é muito difícil pedir perdão. Chegue-se a Jesus, coloque isto no seu coração. Enquanto você não pedir perdão, você está aprisionado pelas mãos, pelas garras de Satanás. E este homem, ele foi pego pelo seu Senhor, ele disse: agora eu vou te prender. E ele lançou aquele homem aos verdugos. O que é verdugos? São homens que executam penas de morte ou não, ou outras coisas cruéis que eles desejem fazer. Então, são homens maus, são homens cruéis, e aquele homem pegou este homem e entregou aos verdugos. E no final do versículo dessa parábola, no versículo 35, diz assim: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Nesta noite, a lição para mim e para vocês que estão aqui, vocês 5 que estão aqui: perdoe, libere o perdão. Porque quando você libera o perdão, você está limpando o teu coração, limpando a tua alma. Você dorme em paz, você dorme tranquilo, nada vai te acusar. E se essas perseguições, brigas acontecem, é para você ficar aprisionado. O inimigo quer que você fique preso. Mas você que é um jovem de Deus, Deus ele vai te dar força para você pedir perdão, para que você possa ter o brilho do Senhor dentro do teu coração, e você possa ser um jovem, uma moça, um rapaz mais feliz, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém?